Olá, você que acompanha nosso canal Arrese Dicas Automotivas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema um pouquinho diferente. Normalmente eu tenho falado muito sobre manutenção de motor, sobre manutenções que são feitas tanto no sistema eletrônico, da parte de ignição e injeção, como na parte de funcionamento de motor. A temperatura, vazamento de água, aquecimento, enfim, são temas que eu abordo muito porque são temas comuns de aparecerem aqui na oficina. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre freios, uma situação que acontece com os freios e que muitas vezes incomoda o proprietário, e a solução que poderia ser fácil acaba se tornando difícil. Então fique ligado que esse é um tema interessante e com toda certeza você que é proprietário de um veículo, se não passou por isso, pode ser que passe. Então é bom saber, é bom estar ligado. Esse é mais um vídeo Arrese Dicas para você. A maioria dos carros hoje já vem com um sistema de ABS embutido, já vem na plataforma do veículo. É um sistema excelente, especialmente em dias chuvosos, como os dias que nós estamos vivendo hoje, né? O sistema de ABS impede o travamento das rodas. Então, para um carro que não tem ABS, quando a pista está molhada, se você fizer uma frenagem brusca, ele vai travar as rodas e o carro escorrega. Às vezes ele até ganha velocidade por conta de estar derrapando em cima do asfalto. O ABS não permite que isso aconteça, ele impede o travamento das rodas e aí, portanto, o carro freia, ele para suavemente aonde você quer parar. Em alguns momentos em que uma das rodas acontece dela dar de querer travar, ou seja, ela vira menos do que as outras, o sistema ele impede que isso aconteça. Ele faz pequenas liberações de pressão nessa roda que está tendo o início de travamento. Quando isso acontece, você sente no pedal do freio uma vibração. Normalmente o pedal desce um pouquinho e às vezes em alguns veículos ele provoca um ruído também, né? Porque a bomba do ABS entra em funcionamento, então ela faz um barulho, um ruído, a pessoa leva até susto, fala, nossa, o que será que está acontecendo? Será que meu carro está com problema? Não, isso é o sistema de ABS atuando. Perfeito, maravilha, esse é o objetivo, impedir o travamento de rodas, portanto impedir que o carro deslize sobre o asfalto e venha a acontecer uma colisão. Porém, o que eu vou falar para vocês é de uma vibração que acontece que nada tem a ver com o sistema de ABS. Eu estou com um carro que hoje é um Honda Civic. A reclamação do cliente, quando que ele percebe normalmente acima de 60 km por hora, ele freia, ele percebe que a estrutura do carro vibra. O carro freia normalmente, em pista seca, pista molhada, freia normalmente, porém ele percebe vibração. Essa vibração que eu estou falando para vocês, a causa dela, eu vou mostrar no carro, ela pode acontecer no freio dianteiro e no freio traseiro. Na maioria das vezes, quando acontece no freio dianteiro, você sente a vibração na estrutura do carro e no volante. O volante vibra bastante. Tirou o pé do freio, para a vibração. Colocou, vibra novamente. E normalmente acima de 60 por hora, porque aí o giro, né, da roda é muito mais rápido, então é mais fácil de você perceber essa vibração. Quando acontece na traseira, né, nos freios traseiros, o motivo dessa vibração, normalmente você sente no pedal. O pedal é onde às vezes a pessoa confunde com o ABS, acha que é ABS, não é. O pedal vibra sem estar sendo atuado o ABS por travamento de rodas. Passou de 60 a 80 por hora, você encostou no pedal de freio para acionar os freios, você sente o pedal tremendo, ele vibra junto com a roda em atrito com o solo. Bom, mas o que é a causa disso aí? Vamos comigo? Eu vou mostrar ali no carro para vocês. O carro é um Honda Civic, que eu falei para vocês, né? Honda Civic, se eu não me engano, 2010 ou 2011. É esse carro aqui, ó. Tá ele aí. A gente já deixou sem as rodas, tá desmontado para nós podermos fazer a avaliação desse carro aqui. Aqui na roda traseira, a gente vai começar fazendo a avaliação por essa roda traseira aqui. Eu coloquei um equipamento aqui, ó. Esse equipamento, ele faz a aferição do grau de empeno do disco. E é o grau de empeno do disco que vai determinar pra gente se esse disco está empenado ou não, né? A tolerância desse ponteirinho, repare que ele tem aqui a marcação 0, 10, 20, 30, 40, vai até 90, que se chegar aqui no 100 seriam 10 milímetros de empeno. Mas lógico que isso não vai acontecer. O que acontece aqui são centésimos de milímetro de empeno. A tolerância
é de 0 a 5, né? Ou seja, nós temos aqui o ponteiro de 0, é difícil, você vê que ele é bem sensível, só de encostar o dedo ele já se mexe, né? Mas o ponteiro ali, ó, do 0 até... Vamos bater um pouquinho nele aqui para ele chegar. Olha lá, ali ele tá no 4. Ali já passou pro 10, até o 5, olha lá, ó. O 5 é esse ponto maior aí. Se ele flutuar de 0 até esse pontinho aqui, tá dentro da tolerância. Se for mais que isso, passou da tolerância. Então vamos fazer o teste nesse aqui. Eu só vou colocar direitinho, equalizar bem esse ponteiro, que o ponteiro tem que partir do 0. Eu vou acertar isso aqui e já volto com vocês. Olha lá, coloquei o ponteirinho no 0, né? Ele é extremamente sensível, tá, galera? Se eu encosto o dedo nele, ele já muda. Mas dá pra gente ver bem quando tem o empeno. Vamos virar a roda aqui, ó. Olha como é que ele tá se mexendo, dá uma olhada, ó. Já passou dos 5 centésimos de tolerância. Ó. E lá do outro lado, ó. Ó. Olha isso. Como que ele tá empenado. Deu pra ver? Pronto, voltou pro 0. Aqui, ó, nós tivemos então um empeno que pro lado, virando para um lado a roda, ele veio 10 décimos, passou, ó, 14 décimos. Aí a gente volta, ó. Vamos voltar pro ponto 0. Pro outro lado ele foi mais 20 e poucos centésimos, dá 30 e poucos centésimos aí de empeno. Passou, né, lá, ó. Agora que eu mexi, ó, foi mais 35 com mais 10, 45 centésimos de empeno. É muito empeno, muito empeno. Então, esse disco aqui realmente está empenado. Começou a aparecer um motivo pelo qual o proprietário do carro está reclamando a vibração nos pedais. Isso aqui a gente está olhando, ó, o disco traseiro esquerdo do carro. Agora eu vou tirar essa ferramenta aqui e vamos colocar lá do lado direito. Vamos ver como é que está o lado direito do carro. Eu vou montar a ferramenta aqui e a gente já volta para mostrar para vocês. Já montei, já deixei ali no 0 o ponteiro. O disco do lado de lá, conforme eu virava, eu senti que ele pesava. Já esse disco aqui, ó, repare que eu vou dando uma volta nele, né? Tô virando a roda, ó. Ele não chegou a 5 centésimos, tá vendo só? Olha lá, ó. 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 Ele flutua bem dentro dos 5 centésimos, né? Ou seja, esse disco traseiro do lado direito tá certo, tá beleza, tá maravilha. Agora nós vamos fazer a aferição dos discos dianteiros. Vamos começar aqui pelo lado direito também. Já tô do lado direito do carro, né? Então a gente começa pelo lado direito para poder fazer a aferição. Eu só vou colocar a ferramenta aqui, enquadrar ela certinho e volto com vocês novamente para a gente fazer esse teste aqui. Tá aí, já coloquei o ponteiro lá, já enquadrei em 0 graus, né? Vamos virar ele aqui. Por enquanto, maravilha. Olha aí, ó. Ele tá oscilando muito, ó. Tá oscilando 10 centésimos, né? Olha lá, 10 para lá. Ó, bastante, né? Esse disco tem empeno também, galera. Viram que aqui eu já parei no mesmo ponto, voltou pro 0, né? Mas quando a gente vira, ó, olha lá, ó. Olha o empeno dele registrando aí, ó. Ele tá dando 10 centésimos de empeno, mais ou menos. É claro que o relógio comparador, por ser muito sensível, a gente tem que desconsiderar, tem que dar uma margem aí de 10% para ele, por conta do movimento que ele faz. Mas aqui seguramente, ó, ele tem em torno de 10 graus aqui, ó. A hora que a gente bate aqui, quando eu faço o movimento inverso, já não posso contar com ele. Mas quando eu faço o movimento no mesmo sentido, sempre no sentido anti-horário que eu tô fazendo aqui, ó, aí eu consigo ver 10 centésimos de empeno nesse disco. Então, disco dianteiro direito, empenado também. Agora vamos no último disco lá, dianteiro esquerdo. A gente vai inverter aqui. Vou montar aqui na torre e só vou dar uma pausa aqui para eu poder calibrar o equipamento e a gente já volta novamente. Tá aí, tá calibrado, 0 grau ali, né? E vamos começar a virar a roda também. Vamos ver como é que vai ser esse disco aqui, o empeno dele. Nossa, tá duro. Essa roda, galera, deve estar muito empenada porque tá dura para virar, viu? Dura, dura. Olha lá, começou, ó. Ó, já deu 10 graus.
Tá chegando ali em 20 graus de empeno, ó. Aí tá voltando pro zero. Só que tá duro, ele tá muito dura a roda. Tá dura justamente por causa do empeno. É isso, ó. Olha lá. 20 centésimos, né? Eu falei 20 graus, não. 20 centésimos de empeno nesse disco aqui. A gente percebeu aí, nós fizemos análise dos 4 discos de freio. Os 4 discos, 3 têm empeno acima da tolerância. Então, já descobrimos um motivo pelo qual o proprietário do carro está reclamando essa vibração ao frear, empeno nos discos. Agora só tem um pequeno detalhe. Os discos, eles vão fixados, eles vão apoiados no cubo do rolamento. Se o cubo tiver empeno, o que vai acontecer? Cubo deformado, o disco vai pressionado, né? Os próprios parafusos de roda que fixam a roda pressionam ele contra o cubo. Então, se o cubo estiver empenado, ele vai deformar junto com o cubo. É isso aqui que eu estou querendo mostrar para vocês, ó. A gente vai tirar o disco de freio aqui, o cubo vai aqui por trás. É o espelho, vamos dizer assim, aonde o disco de freio fica encostado. Aqui é a roda, né? Então vem fixado aqui. Se a parte interna, que é um disco desse tamanho aqui, ó, tiver empeno, a hora que eu encostar o disco e apertar as rodas, ele vai torcer o disco junto e aí vai acusar empeno. E por que é importante a gente citar isso para vocês? Uma curiosidade desse carro aqui, se vocês olharem aqui no disco dianteiro, esse aqui é o lado direito que eu falei para vocês que está empenado, repare que esse disco ele é zero, ele é novinho, ó. Tá vendo? Ele foi trocado, o proprietário do carro falou para mim que trocou faz pouco tempo esse disco aqui. Trocou, montou, andou um pouco com o carro e apareceu empeno de novo. Então o que a gente tem que fazer? Além de verificar o empeno do disco, isso já está comprovado, nós vamos ter que ver também se o cubo não está empenado. Vamos retirar esses discos e vamos fazer a análise dos cubos então. Eu comecei a fazer a análise pelo disco traseiro esquerdo, então nós vamos começar analisando o cubo pela traseira esquerda também. Repare que aqui já está sem o disco, né? E a gente vai analisar o empeno do cubo. Para facilitar, eu fiz uma marcação ali no cubo, tá vendo? Ó? É o ponto de partida. A gente vai dar uma volta e parar naquele ponto ali de novo, beleza? E vamos ver se vai flutuar isso daqui. Olha lá, ó. Veja, já deu aí 20 centésimos de empeno, ó. Ele aumenta. Vai. Olha para vocês verem. Tá chegando lá no ponto zero, ó. Olha lá. Chegou no ponto zero. Vocês viram aqui? 20 centésimos de empeno deu aqui no cubo traseiro esquerdo. Então, esse cubo aqui está condenado. Ele está deformando o disco. Então não adianta trocar só o disco. Se trocar só o disco, vai deformar o disco novo, vai continuar o problema. Vamos passar agora lá para a roda traseira mesmo, porém do lado esquerdo. Vamos montar o equipamento aqui. Montei o equipamento, já deixei ali no marco zero e fiz a mesma forma. Marquei ali com giz para a gente dar uma volta no cubo e poder ter essa análise de se vai ter o mesmo grau de empeno ou não, né? Ó, repare que o ponteiro quase não se mexe, ó. Lembrando que 5 centésimos ele tem de tolerância. Então essa flutuação que ele está dando aí está bem dentro da tolerância, beleza? Olha lá para vocês verem. Pronto, chegou no marco zero. Olha lá, ó. Então vou dar mais uma volta só para vocês verem, ó. Veja que ele mexe muito pouquinho. Olha lá. Ponto zero. Zero de empeno também. Como eu disse, aquela flutuação até 5 centésimos de empeno, galera. Tranquilo, não tem problema nenhum. Não vai afetar a dirigibilidade do carro. Então, o cubo traseiro direito tá legal, tá beleza. Agora vamos seguir a mesma sequência. Eu vou lá pro cubo dianteiro do lado direito. Vamos montar o equipamento aqui. Aí, galera, eu coloquei um pouco uma iluminação para melhorar, para vocês verem. Aqui, ó, deixei ali o relógio comparador no marco zero. Deixa eu só dar uma ajustadinha nele aqui, porque o marvado ele é fogo. O relógio comparador ele é muito sensível, justamente porque ele é bem preciso mesmo, né? Então tem que deixar
no marco zero para a gente ter uma boa noção aí do movimento que vai fazer. Repare que ali eu fiz uma marcação também. Quando der uma volta completa, a gente vai ver, certo? Então vamos virando lá, ó, vamos lá. Virando o disco, repare que ele flutua, mas ele está flutuando ali dentro dos 5 centésimos, né? Bem pouquinho, quase nada de flutuação, ó. Olha lá, chegou no marco zero, lá onde a gente marcou. Olha lá, quer ver? Mais uma volta, ó. Bem pouquinho, quase nada de... Essa flutuação que está dando a gente nem pode considerar como empeno. Bem pouquinho mesmo. Tá lá, chegou na onde a gente marcou. Pronto. Então, conclusão. Cubo dianteiro direito, legal, joia, não vai precisar substituir. Certo? Não tem empeno aqui. A gente vai trocar o disco porque vende o par mesmo, mas esse aqui não tem empeno. Agora vamos para o último cubo. O cubo dianteiro esquerdo, que é lá do lado do motorista, onde o disco apresentou um empeno grande, né? Vamos colocar a ferramenta aqui. Deixa eu só posicionar ela aqui. Bom, preparei a ferramenta aqui, deixei ali no 0 grau. Aqui eu fiz uma marcação no cubo também para a gente ter a noção da volta completa. Então vamos começar a dar essa volta aí, ó. Fica de olho no ponteiro lá e vamos olhando, olha lá, ó. Olha o empeno aparecendo aí, ó. Já passou de 15 graus, ó. 15 centésimos, né? De empeno, 15 graus de empeno. 15 centésimos de milímetro ou 15 graus, podemos falar em graus também. Olha lá, ó. Chegamos perto do marco zero. Tá aí o marco zero. Ele dá uma pequena diferença, porque como eu disse, o relógio é bastante sensível, né? Mas esse disco, esse cubo aqui, ele tem empeno mesmo, ó. Ó, dá mais uma voltinha lá para vocês verem, ó. A hora que começa a virar, ó, ó. Olha o tanto de empeno que dá. É claro, é bem evidente. Então esse carro aqui não tem para onde escapar. Lá voltou para o ponto inicial. Marco zero. Deu aqui 15 graus de empeno ou 15 centésimos de milímetro, certo? Cubo dianteiro esquerdo também condenado. Bem, vocês viram aí uma análise rápida, simples, né? Com equipamento adequado, a gente consegue detectar um problema que, pelo que o proprietário do carro nos falou, já vem de longa data, porque ele está com esse carro aqui já faz um certo tempo e já por conta dessas vibrações chegou a trocar disco de freio, pelo que ele me falou, por 2 vezes. Trocou uma primeira vez um par de discos, trocou a segunda vez e o problema retornou em pouquíssimo tempo de uso. Mas por que retorna, né? Por que não dá a solução em definitivo? Porque não tá sendo aferido corretamente. Não adianta nada eu trocar o disco se eu não trocar o cubo. Na hora que a roda for apertada, o próprio cubo vai deformar o disco e vai perder o serviço. Então nesse carro não tem jeito. Ele vai ter que trocar o disco dianteiro, o par de discos dianteiros, o par de discos traseiros, porque se já houve empeno não tem o que faça, e vai ter que trocar também cubo dianteiro esquerdo e cubo dianteiro direito. Para azar dele, coitado, o rolamento dianteiro do lado direito tá com barulho. O cubo tá bom, mas o rolamento tá com barulho. Então ele vai acabar tendo que trocar o par de rolamento dianteiro, o cubo traseiro esquerdo e os 4 discos. Eu até fiquei pensando para não falar coisa errada, né? Porque é bastante coisa. E aí sim, vamos estar dando a solução definitiva para esse caso. E eu digo isso, resolvi fazer esse vídeo, porque é muito comum acontecer o problema de vibração por conta de freio. E aí, troca disco uma vez, troca disco 2 vezes. E às vezes, algumas pessoas utilizam dar passe em disco. Mas mesmo que fosse dado passe nesses discos, a hora que colocasse no lugar, o cubo iria empenar a roda. Existe um equipamento que ele dá o passe no lugar, sem tirar o disco da roda. Esse equipamento, em tese, resolveria o problema, porque ele talvez economizasse a troca dos cubos. Porém, é um equipamento de alto custo, portanto, o uso dele também não é barato. Claro, se eu vou comprar um equipamento que custa 60 mil reais para dar passe em disco, que é mais ou menos o valor que custa esse equipamento hoje, eu não vou aplicar um equipamento desse por qualquer valor, né? A utilização desse aparelho vai custar muito caro, então se torna inviável, né? O mais correto é já substituir os cubos, substituir os discos, e aí sim vai dar a solução em definitivo para esse problema da vibração no freio, beleza? Essa era a dica que eu queria dar para vocês hoje. Tá vibrando o pedal, tá vibrando o volante ao frear, ou então a própria estrutura do carro, né? Você freia acima de 60, 80 por hora,
vibra tudo. É esse teste que tem que ser feito para fazer a troca do componente correto, que se não fizer, acaba trocando ou o que não precisava ser trocado, ou troca uma parte do que precisa, mas não troca tudo, portanto não resolve o problema continua. Beleza? Falando aí em carros que a gente está finalizando, que estamos terminando, eu comentei com vocês a respeito do Fusion, né, que a gente desmontou o cabeçote, ele havia quebrado um pistão e tal, já está montado, já está funcionando, e eu prometi para vocês que quando eu funcionasse esse carro, eu ia mostrar esse motor em funcionamento. Está aqui atrás de mim, vou mostrar para vocês. Tá ele aí, tá funcionando bonitinho, né? Marcha lenta redondinha. Apesar da quebra de pistão, não danificou a parte de baixo do motor. Nós passamos um micrômetro nas camisas, né? Não houve deformidade, não marcou a camisa. Fizemos a troca do pistão, fizemos a troca dos anéis, brunimos, montamos. É um carro que não é uma quilometragem tão alta, então não havia necessidade de fazer o motor. Esse carro ainda tem um outro probleminha que a gente está analisando aqui, mas na questão de motor, que era o foco, que era o que eu estava mostrando para vocês que estávamos fazendo a manutenção, já está pronto, já está legal. Vamos seguir em frente agora para deixar ele redondinho e entregar para o proprietário. Esse era o vídeo de hoje que eu queria mostrar para vocês. A questão do freio lá, que eu achei importantíssimo a gente mostrar, porque é um problema recorrente. Muitos clientes meus já tiveram esse problema, a gente vê, é comum acontecer. Então, achei relevante, achei interessante mostrar para você aprender como que se faz um diagnóstico bem feito na hora de resolver um problema de vibração relacionado a freios. Discos e cubos precisam ser analisados. E o Fusion, que eu queria mostrar que já está pronto, que a gente, se Deus quiser, vai entregar muito rapidamente, muito em breve para o proprietário. Vamos ver só um outro detalhe que está faltando ver aí, referente à turbina, mas eu acredito que esteja mais tranquilo, já seja um problema bem menor do que tudo que a gente já fez nesse carro. Beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos que serão postados sempre sobre esse tema manutenção preventiva e manutenção corretiva do seu veículo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.